Informativo 232 do TST. Última parte, 4 de 4. Vamos lá, gente. Vamos ler aqui. Recurso de revista da reclamada. Índice aplicado para o cálculo da correção monetária. Transcendência política reconhecida no tema. Aplicação de tese vinculante do STF para ADC 58. Taxa Selic para atualização do débito judicial trabalhista. Provimento parcial. A transcendência política da causa em recurso de revista diz respeito à contrariedade da decisão recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do STF. CLT, artigo 896-A, parágrafo 1º, inciso 2º. Vamos ver aqui. Artigo 896-A. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. 2. Política. O desrespeito à instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do STF. Voltando aqui. 2. Em caso, a discussão diz respeito ao índice de correção monetária ser aplicada para a atualização dos débitos judiciais trabalhistas. A recorrente postula a aplicação da TR por todo o período de apuração dos valores. 3. O STF julgou o mérito da ADC 58 que versava sobre a correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas, equalizando a atualização de todos os débitos judiciais, qualquer que seja sua natureza, seja trabalhista, administrativa, tributária, previdenciária ou civil, aplicando a todos a taxa Selic. 5. Com a decisão da Suprema Corte se deu em controle concentrado de constitucionalidade das leis, em que se discute a constitucionalidade da lei em tese e não para o caso concreto, não há de se cogitar de julgamento extra petita ou reformatio imperius. Ademais, a própria decisão do STF foi clara no sentido da aplicação da tese de repercussão geral aos processos em curso ou transitado em julgado sem definição de critérios de juros e correção monetária. Desse modo, restam superadas as teses patronal de aplicação da TR a todo o período processual e pré-processual e obreira de aplicação do IPCA-E a todo o período processual e pré-processual, uma vez que o STF fez distinção entre os períodos, acolhendo em parte a tese patronal e a obreira conforme o período processual ou pré-processual. Ademais, no caso da fase pré-processual, os juros continuam sendo os previstos no caput do artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Vamos pegar aqui, Lei 8.177 de 91. Artigo 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias, assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalente a TRD, acumulado no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Parágrafo 1º. Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos nos juros de mora previsto no caput, juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados no rata-dia, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. Voltando aqui, pois apenas o parágrafo 1º do referido artigo trata da fase processual e pela decisão do Supremo, para esta fase, o índice aplicável foi definido como sendo a taxa Selic, que já traz embutidos os juros de mora. 6.
Nesses termos, caracterizada a transcendência política do feito, CLT, artigo 896-A, parágrafo 1º, item 2º, que a gente recém leu, e a divergência jurisprudencial específica, CLT, artigo 896-A. Esse a gente não leu, né? 896-A. 896, cabe recurso de revista. A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT no seu pleno ou em turma ou sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do STF. Continuando aqui, é de se conhecer e dar provimento parcial ao recurso de revista para determinar a aplicação da tese vinculante do STF fixada na ADC 58, no sentido da incidência do IPCAE mais juros pela TR, acumulada na fase pré-judicial, e a partir da citação a incidência da taxa Selic. Recurso de revista parcialmente provido. Pessoal, tá aqui o número do processo que vocês precisaram, tá tudo no informativo. Vamos lá, próximo. Recurso de revista do reclamado, incorporação de gratificação de função exercida por mais de 10 anos. Súmula 372, 1 do TST, frente ao artigo 468, parágrafo 2º da CLT. Transcendência jurídica da causa, inexistência de direito adquirido. Recurso provido. 1. Constituem critérios de transcendência da causa para efeito da admissão de recurso de revista para o TST a novidade da questão, transcendência jurídica, ou desrespeito à jurisprudência sumulada do TST, transcendência política, ou a direito social constitucionalmente assegurado, transcendência social, bem como elevado valor da causa, transcendência econômica. Nos termos do artigo 896-A, parágrafo 1º da CLT, vamos ler novamente. 896-A, o TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. Segundo, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou do TST ou do Supremo Tribunal Federal, ou do STF. Voltando. 2. A discussão sobre o direito adquirido à incorporação da gratificação de função percebida por mais de 10 anos, quando revertido o empregado ao cargo efetivo, contemplada pela súmula 372, 1 do TST. Vamos ver aqui, súmula 372 do TST. Gratificação de função, supressão ou redução limites. 1. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. 2. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. E disciplinado especificamente de modo diverso pelo artigo 468, parágrafo 2º da CLT, artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Qual que era o inciso? Segundo. Um parágrafo, aliás. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º, nós vamos ter que ler todo, né? Não adianta. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente,
que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Acrescido pela Lei 13.467 de 2017 da Reforma Trabalhista. É nova nessa turma e de relevância jurídica para ser por ela deslindada. 3. O inciso 1º da súmula 372 do TST tem como leading case o precedente do processo RR 1944 de 1989, relator ministro Orlando Teixeira da Costa, em que elencaram expressamente 4 princípios que embasariam o deferimento da pretensão incorporativa. A. Princípio da habitualidade. B. Princípio da irredutibilidade salarial. C. Princípio da analogia com o direito reconhecido aos servidores públicos. D. Princípio da continuidade da jurisprudência. Nele, se chegou a afirmar que o legislador, abre aspas, o legislador dispondo sobre a espécie, artigo 468, parágrafo único da CLT, esqueceu-se de explicar se a reversão ao cargo efetivo, quando o trabalhador deixar o exercício da função de confiança, importa na perda da gratificação respectiva, mesmo tendo prestado relevantes serviços ao empregador naquela situação por longo tempo. 4. Verifica-se pela ratio decidendi do precedente que embasou o inciso 1º da súmula 372 do TST, ao invés de reconhecer na lacuna da lei o silêncio eloquente do legislador, que não abriu exceções à regra, inovou no ordenamento jurídico criando vantagem trabalhista não prevista em lei, incorrendo em manifesto ativismo judiciário e voluntarismo jurídico, mormente por estabelecer parâmetros discriminatórios quanto ao tempo de percepção, 10 anos, e condições de manutenção, não reversão por justa causa, da gratificação. Louvou-se, para tanto, na regra do artigo 62, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, vamos pegar aqui. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Voltando aqui, parágrafo 2º dessa lei, a gente não leu o parágrafo 2º. Era o parágrafo único. É que era da época que tinha o parágrafo 2º, olha, gente. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provimento da aposentadoria na proporção de 1/5 por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5. Vamos lá, continuando aqui. Louvou-se, para tanto, na regra do artigo 62, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, da incorporação de quintos pelos servidores públicos da União, revogado desde 1997, o que retiraria, inclusive, a base analógica da jurisprudência do TST. 5. A Lei 13.467 de 2017, levando em conta os excessos protecionistas da jurisprudência trabalhista, veio a disciplinar matéria tratada em verbetes simulados do TST, mas fazendo-o em termos mais modestos, a par de estabelecer regras hermenêuticas na aplicação do direito, vedando explicitamente a redução ou criação de direitos por súmula, artigo 8º, parágrafo 2º da CLT. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com o uso e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre interesse público. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não sejam previstas em lei.
6. No caso do artigo 468, parágrafo 2º da CLT, a reforma trabalhista explicitou que a reversão ao cargo efetivo não dá ao trabalhador comissionado o direito à manutenção da gratificação de função, independentemente do tempo que a tenha recebido. 7. Com base na incorporação da gratificação de função antes da reforma trabalhista de 2017, era apenas jurisprudencial, com súmula, criando direito sem base legal, não há de se falar em direito adquirido em frente à Lei 13.467 de 2017, uma vez que, já na definição de GABA sobre o direito adquirido, este se caracteriza como um conflito de direito intertemporal entre a lei antiga e a lei nova, fato idôneo a produzi-lo em virtude de a lei do tempo na qual o fato se consumou, e não entre a lei nova e fonte inidônea para criar direito novo. 8. Nesses termos, inexistindo direito adquirido à incorporação da gratificação de função, ainda que exercida por mais de 10 anos, frente à norma expressa do artigo 468, parágrafo 2º da CLT, é de se dar provimento ao recurso de revista patronal e julgar improcedente a reclamação trabalhista em que a vantagem era postulada. Recurso de revista conhecido e provido. Pessoal, tá aqui no informativo o número do processo e até o link aqui, tá? Vamos pro próximo. Agravo da reclamada. Recurso de revista do reclamante, conhecido e provido. Acórdão publicado na vigência da Lei 13.467 de 2017. Motorista de caminhão, transporte de combustível inflamável acima do limite de 200 litros. Tanques originais de fábrica, adicional de periculosidade devido. Transcendência política reconhecida. A SPDI 1 desta Corte, no julgamento do processo ERR 5074 de 2015.5.04.0871, na sessão de 18 de 10 de 2018, interpretando a NR 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial subitem 16.6.1, firmou o entendimento de que o adicional de periculosidade é devido em razão do fato do veículo possuir um segundo tanque, extra ou reserva, com capacidade superior a 200 litros, mesmo que para consumo próprio. Conforme o item 16.6 da NR 16, seja ele original de fábrica, suplementar ou alterado para ampliar a capacidade, de forma que não se aplica a exceção descrita no subitem 16.6.1. Precedentes. Com efeito, consignado no acórdão regional que os caminhões conduzidos pelo reclamante possuíam 2 tanques originais de fábrica, sendo um suplementar / reserva, com capacidade total de até 820 litros, lhe é devido o adicional de periculosidade na esteira do item 16.6 da NR16 do MTE e da jurisprudência firmada neste tribunal. Agravo não provido. Pessoal, tá aqui o link da decisão e tá aqui o número do processo, tá bom? Recurso de revista da RESEAC. Sergipe Administradora de Cartões e Serviços, Lei número 13.015 de 2014, essa lei alterou a CLT. CPC de 1973, ilegitimidade ativa, impossibilidade de substituição processual por sindicato de categoria diversa, correspondente bancário, não enquadramento como bancário. Como excediço, o panorama constitucional atual alberga a liberdade de associação profissional ou sindical, estabelecendo o inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal, que ao sindicato cabe a defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Nos termos do artigo 511, parágrafo 1º e 2º da CLT, vamos lá, 511... Artigo 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades
ou profissões similares conexas. Vamos ver qual que é o parágrafo aqui. Primeiro e segundo. Parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se domina a categoria econômica. 2. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego, na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Vamos lá. Aqui. A determinação da categoria econômica ocorre em virtude de identidade, semelhança ou conexão das atividades desenvolvidas pelo empregador, parágrafo 1º, enquanto a categoria profissional é determinada em razão da similitude das condições de vida resultantes da profissão ou do trabalho em comum, parágrafo 2º. Nesse sentido, e conforme dispõem os artigos 570 e 572 da CLT, vamos ver. 570. Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais, específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 557, ou segundo as subdivisões que se proposta da Comissão do Enquadramento Sindical de que trata os artigos 576, forem criadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que acham compreendidas nos limites de cada grupo constantes do quadro de atividades e proteções. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se a designação relativa à atividade ou profissão dissociada. A atividade preponderante da empresa é que rege o enquadramento sindical de seus empregados, mas esse princípio tem exceções exatamente para os casos em que haja categoria diferenciada, definida pelo parágrafo 3º do mesmo artigo, como aquela formada por trabalhadores que exerçam certas profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto especial ou das condições de vida singulares. Assim, em não se tratando de categoria profissional diferenciada, permanece vigente o artigo 477 da CLT. Vamos ver. Artigo 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico de enquadramento sindical, o qual exige a correspondência entre as atividades exercidas pelas categorias econômica e profissional. Portanto, a vinculação sindical não resulta da vontade ou da escolha de trabalhadores e empregadores, mas é decorrência de um enquadramento automático, em que a atividade do empregador retrata sua inclusão numa dada categoria econômica e identifica sua vinculação à entidade sindical que a representa. E, sob o ângulo profissional, o empregado integra a categoria profissional correspondente à atividade do empregador. No caso dos autos, o pedido formulado alicerça-se na observância da Lei Municipal promulgada em 2011, que determinou a instalação de portas giratórias e blindadas em todas as agências bancárias de Aracaju e, portanto, também
estendidos aos pontos Banese, onde trabalham correspondentes bancários, nos termos do artigo 1º da Resolução CMN número 3.954 de 2011 do Banco Central do Brasil. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no país, visando a prestação de serviços pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Verifique-se que o Banco Central autorizou a implementação dos correspondentes bancários justamente para facilitar o acesso da população a serviços básicos passíveis de prestação fora das agências bancárias. Logo, considerando que a SEAC exerce atividade ilícita e específica, disciplinada pelo Banco Central do Brasil, não caberia equiparar tais estabelecimentos às agências bancárias ou seus empregados à categoria profissional de bancários. A jurisprudência dessa Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que os correspondentes bancários não podem ser enquadrados como bancários, razão pelas quais não fazem jus à jornada reduzida e aos direitos previstos na norma coletiva dos bancários. Tal conclusão decorre do fato de que as atividades desempenhadas pelos correspondentes bancários não demandam conhecimento técnico e especializado, de forma ampla e aprofundada, exigindo dos trabalhadores bancários, haja vista que apenas exerce atividades bancárias elementares. Assim, não há como reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato dos Bancários em face de pedido relacionado ao contrato de correspondente bancário denominado ponto Banese. Recurso de revista conhecido e provido. Pessoal, está no informativo aqui o número do processo e vamos para o próximo. Recurso de revista. Acórdão regional publicado antes da vigência da Lei 13.015 de 2014. Terceirização. Convênios entre Correios e municípios, serviços postais. Primeiro, no caso, é incontroverso que a parte reclamada celebrou convênios com municípios do interior de Goiás. Segundo, a Corte Regional entendeu que a alegação da reclamada de que os convênios firmados teriam respaldo em autorização legal expressa pelo artigo 2º da Lei 6.538 de 78, vamos ver essa lei. Artigo 2º, a lei dispõe sobre os serviços postais. Artigo 2º, o serviço postal e o serviço de telegrama são explorados pela União através da empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. Cumulada com o artigo 18 do Decreto 509 de 69, artigo 18 do Decreto, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contratos e convênios, condicionado esse critério aos ditames de interesse público e às conveniências da segurança nacional. Não merece prosperar, porquanto a referida legislação não permite à ECT a terceirização de suas atividades fim, e que, ao contrário do artigo 18 do Decreto-Lei 509/69, é bastante claro ao dispor que a ECT procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempre que possível à execução indireta mediante contratos e convênios, condicionado esse critério aos ditames de interesse público e às conveniências da segurança nacional, destacou-se, o que não tem sido observado pela reclamada. Terceiro, o plenário do STF já decidiu que é possível a terceirização da atividade fim, no julgamento do recurso extraordinário número 760/1931, submetido ao regime de repercussão geral. Quarto, no caso dos autos, há lei que claramente autoriza a realização de convênio com outras entidades, exatamente como foi celebrado entre a parte reclamada e os municípios, possibilitando a prestação de serviços postais por meio de agências de correios comunitárias.
Quinto, o recurso de revista de que se conhece e que dá provimento. Pessoal, tem o link aqui no informativo, tá? Vamos para o próximo. Próximo e último, tá bom? Recurso de revista. Adicional de penosidade, adicional de insalubridade, cumulação, possibilidade. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso 23, vamos pegar aqui. Artigo 7º, inciso 23. O adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Garantiu de forma plena o direito ao recebimento dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. Por sua vez, o artigo 192 da CLT, artigo 192 da CLT, o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20%, 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. Da CLT assegura a percepção de adicional de insalubridade ao trabalhador que exerce atividades nocivas à saúde. Diante disso, a vedação à acumulação dos adicionais imposta na norma interna é inválida, não podendo prevalecer a decisão regional que admite a possibilidade de transação que implique em renúncia do direito previsto em norma constitucional e trabalhista, com manifesto prejuízo para o empregado. Recurso de revista conhecido e provido. Gente, tá o link aqui do processo. Era isso, muito obrigada, dá o like, compartilhe e até a próxima.